Muito bem, pessoal, vamos agora corrigir questões da banca CESP, também chamada de Sebrasp, nome atual da banca, sobre aqui o direito previdenciário, questões envolvendo segurados, dependentes. Vamos ver então como que o conteúdo foi cobrado em prova. Pessoal, no material de vocês, a questão está disponível sem a resposta assinalada. Em cada questão, vocês devem marcar C para certo, né? Ou E para errado, assim que são as provas da banca CESP e Sebrasp. Então, para cada frase, vocês vão analisar e vão marcar C para certa ou E para errada. A minha sugestão é que antes de assistir este vídeo de correção, vocês tenham tentado resolver as questões, indicando em cada uma C para certo ou E para errado. Porque aí vocês já vão testando para a prova. E aí, vocês vêm aqui no vídeo a assistir, então, justamente o que vocês erraram, o que acertaram e por quê. Vamos ao que interessa, chega de conversa. Primeira questão, o indivíduo que, não sendo detentor de cargo efetivo, for nomeado para um cargo em comissão no âmbito da União, não será segurado obrigatório do RGPS. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender, nós temos o regime geral de previdência e o regime próprio de previdência. No regime geral de previdência, estão os trabalhadores em geral, os que exercem atividade remunerada, que a gente estudou, né? Os segurados obrigatórios, né? O segurado empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial, também tem os segurados facultativos, tudo isso no regime geral. E lá no regime próprio de previdência, estão somente os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Quem é ocupante de cargo efetivo, quem é concursado, vai estar no regime próprio de previdência da União, Estado ou município, conforme o caso. Agora, os trabalhadores em geral, no regime geral de previdência. Perfeito. E o que a questão traz, pessoal? A questão traz o cargo em comissão, que é o famoso CC. O cargo em comissão é aquele que não fez concurso e está ocupando um cargo público que tem uma natureza precária, uma natureza temporária, porque a qualquer momento pode ser exonerado. O CC não tem estabilidade. Esse ocupante do cargo em comissão, que não tem estabilidade, ele não é vinculado ao regime próprio de previdência. O RPPS, o regime próprio de previdência, aquele que trata o artigo 40 da Constituição Federal, é somente para quem ocupa cargo efetivo. RPPS é só para quem ocupa cargo efetivo. Não esqueçam desse detalhe. Então, se eu não sou concursado, se uma pessoa qualquer que não é concursada assume um cargo em comissão, um CC, primeira pergunta, é regime geral ou regime próprio de previdência? Regime geral. É segurado obrigatório ou facultativo? Segurado obrigatório. Qual é a categoria de segurado? É segurado empregado. É considerado segurado empregado. Ah, professor, mas o CC, o ocupante de cargo em comissão, não é regido pela CLT. O CC não tem carteira assinada. Não interessa, não tem problema. Porque segurado empregado não é somente o regido pela CLT. É o empregado regido pela CLT com carteira assinada? Sim, mas tem outros casos. Tem aquele político, deputado que está em mandato eletivo, cargo em comissão, secretário municipal, ministro de Estado, secretário municipal, todos esses são segurados empregados. Então, o ocupante de cargo em comissão, que não é concursado, que não tem um cargo efetivo, não pode entrar no RPPS, porque o RPPS do artigo 40 da Constituição é somente para quem é concursado em cargo efetivo. Esse aqui, então, o CC, vai cair no regime geral de previdência, o RGPS. Maravilha. Então, a primeira questão, a assertiva está errada. Errada essa primeira assertiva, com base no artigo 11, inciso 1, letra G, da Lei 8.213, que lá nos segurados e empregados, tenho na linha G justamente o CC, ocupante de cargo em comissão. Muito bem. Segunda questão, Célia, professora de uma universidade, eventualmente presta serviços de consultoria na área de educação. Por isso, Célia é segurada empregada pela atividade de docência e contribuinte individual
quando presta consultoria. Nessa situação, Célia tem uma filiação para cada atividade. Pessoal, vamos analisar aqui. A Célia é professora de uma universidade. Se ela é professora de uma universidade, ela exerce uma atividade remunerada, ela é segurada empregada. Eventualmente, presta serviço de consultoria. Na atividade de consultoria, ela vai ser contribuinte individual. Se enquadra como contribuinte individual, o autônomo. Nesse caso, ela vai ter uma filiação para cada atividade. É verdade. É verdade. É isso mesmo que está lá no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 8.213, ou no artigo 12, parágrafo 2º da Lei 8.212. Essas duas leis da Previdência trazem os segurados, né, nessa parte inicial. E é isso que está lá. Todo aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. E se na soma das atividades não ultrapassar o teto do regime geral, vai contribuir sobre todo o valor. E quando for se aposentar, todo esse valor vai ser levado em consideração da soma dos dois. Até o limite do teto, claro, do regime geral. Então é isso. Mais de uma atividade, mais de uma filiação. Então, a segunda está correta. Terceira questão, Miguel, civil, brasileiro nato, que mora há muito tempo na Suíça, foi contratado em Genebra para trabalhar na Organização Mundial de Saúde. Seu objetivo é trabalhar nessa entidade por alguns anos e retornar ao Brasil, razão pela qual ele não quis se filiar ao regime próprio daquela organização. Sim, ele não quer se aposentar lá na Suíça, então ele não quer se filiar ao regime próprio de previdência lá da Suíça. Nessa situação, Miguel é segurado obrigatório da Previdência Social brasileira na qualidade de contribuinte individual. E isso está certo. Está lá no artigo 12, inciso 5, letra E, da Lei 8.212. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio. Vejam só, ele não é coberto por regime próprio. Aqui diz, ele optou em não se filiar ao regime próprio. Então, ele está se enquadrando nessa situação. Ele mora há muito tempo na Suíça. Brasileiro civil que trabalha no exterior, ainda que lá domiciliado e contratado, sem problema nenhum. Pessoal, e ele trabalha na Organização Mundial de Saúde, que a OMS é uma organização internacional da qual o Brasil faz parte, mas diz aqui na questão quem é que contratou ele, diz que ele foi contratado para trabalhar na OMS, mas em nenhum momento diz que foi a União que contratou ele, que foi o Brasil que contratou. Por quê? Quando a União contrata alguém para trabalhar nesses organismos, representando o Brasil, por exemplo, vai se enquadrar como segurado empregado. E essa é uma diferença que a banca adora cobrar em prova. E muita gente cai aqui. Tem que ter cuidado. Se vai trabalhar no exterior para a União, mesmo sendo no organismo internacional, se foi a União que contratou para trabalhar lá, é segurado empregado. Agora, se é contratado diretamente para trabalhar no organismo internacional, é o contribuinte individual previsto aqui no artigo 12, inciso 5, letra E, da Lei 8.212. Então, pessoal, está correta a terceira assertiva. Muita gente fica em dúvida e o detalhe para diferenciar se é segurado empregado ou contribuinte individual é para quem trabalha. Para a União, segurado empregado. Para o organismo internacional, contribuinte individual. Maravilha. Questão 4. Cláudio Honor tem uma pequena lavoura de feijão em seu sítio e exerce sua atividade rural apenas com o auxílio da família. Dos seus filhos, somente a Aparecida trabalha fora do sítio. Embora ajude diariamente na manutenção da plantação, a Aparecida também exerce atividade remunerada no grupo escolar próximo à propriedade da família. Nessa situação, Cláudio Honor e toda a sua família são segurados especiais da Previdência Social. Isso está errado. Pessoal, a gente tem o seguinte, o segurado especial
é uma categoria criada na legislação para beneficiar, para proteger o pequeno produtor rural, o pescador artesanal, o seringueiro, e por isso tem uma condição favorecida, privilegiada, inclusive pagando menos contribuições, né? E tem na legislação umas situações em que o segurado especial perde essa condição. E quando tem uma família que faz esse trabalho, que se enquadra como segurado especial, se alguma pessoa da família trabalhar, essa pessoa não pode ser segurado especial. Nesse exemplo aqui, a Aparecida, que trabalha num grupo escolar próximo, ela é segurada empregada por trabalhar no grupo escolar. E se lá ela exerce aquela atividade remunerada que enquadra ela como segurado obrigatório, ela, Aparecida, não pode ser segurada especial. O Cláudio Honor e os demais da família podem continuar sendo. O simples fato de alguém da família trabalhar não descaracteriza essa condição, conforme o entendimento da jurisprudência. Mas a Aparecida não pode. E quando diz aqui que Cláudio Honor e toda a sua família são segurados especiais, está errado, porque não é toda a família, não. A Aparecida não é segurado especial. Por isso, errada essa questão, com base no artigo 12, parágrafo 10 da Lei 8.212. Questão 5. Beatriz trabalha em Brasília, na sucursal da ONU, e não tem vinculação com o regime de previdência estrangeiro. Nesta situação, Beatriz é segurada da Previdência Social Brasileira na condição de contribuinte individual. Isso está errado, porque ela é segurada empregada. Professor, mas aqui não diz que ela trabalha para a União. Eu sei, mas isso aqui não é no exterior. Esquece aquilo que a gente viu na outra questão. Até vou voltar. O que a gente viu na outra questão é para o brasileiro que trabalha no exterior. Para o brasileiro que trabalha no exterior que tem essa diferença. Cuidado. Olha só. Aqui, a Beatriz trabalha aqui no Brasil. Ela trabalha aqui no Brasil e não tem vinculação com o regime de previdência estrangeiro. A situação dela está lá no artigo 12, letra I, inciso 1, letra I, da Lei 8.212, e também no artigo 9º, inciso 1, letra Q, do regulamento, que diz que é segurado e empregado o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio. O enunciado diz que ela não tem vinculação com o regime de previdência estrangeiro, que seria o regime próprio. Então, ela é segurada e empregada. Cuidado, hein? A gente tem que lembrar sempre também do princípio da territorialidade, que diz que quem trabalha no Brasil, em regra, vai ser segurado obrigatório aqui da Previdência, que é o caso da Beatriz. Então está errado chamar ela de contribuinte individual, porque ela é uma empregada do organismo e é uma segurada empregada. Errada, então, a questão 5. Questão 6. Para a Previdência Social, uma pessoa que administra a construção de uma casa, contratando pedreiros e auxiliares para a edificação da obra, é considerada contribuinte individual. É verdade, pessoal. A pessoa que administra a construção da casa está exercendo justamente, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, e não importa se é com fins lucrativos ou não. É tratado como empresa, equipara-se à empresa e entra no critério de contribuinte individual, previsto, então, no artigo 12, inciso 5, letra H. Correta, certa a questão 6. Questão 7. Um síndico de condomínio que resida no condomínio que administra e receba remuneração por essa atividade é segurado da Previdência na qualidade de empregado? Não. Pessoal, o síndico nunca é empregado. O síndico, ele é contribuinte individual quando recebe remuneração. E quando não recebe remuneração, ele pode ser segurado facultativo, se ele quiser. Então, o síndico que recebe remuneração não é empregado, ele é contribuinte individual. Isso está lá no artigo 12, inciso 5, letra F. Pessoal, uma dica importante. Aquele síndico do condomínio
que não paga a taxa condominal, que pelo fato de ser síndico não precisa pagar a taxa que todos pagam, ele é remunerado. Isso é considerado remuneração indireta e ele vai ser contribuinte individual também. Síndico é contribuinte individual. Então, errada a questão 7, porque disse que seria empregado, não é empregado, é contribuinte individual. Questão 8. Um cidadão belga que seja domiciliado e contratado no Brasil por empresa nacional para trabalhar como engenheiro na construção de uma rodovia em Moçambique é segurado da Previdência Social Brasileira na qualidade de empregado. Isso está certo, isso mesmo. Vejam só, a situação que eles trazem aqui é um cidadão que mora aqui no Brasil, que é contratado aqui no Brasil para trabalhar numa empresa nacional, mesmo que ele vá trabalhar para essa empresa lá em Moçambique construindo a rodovia. Porque ele foi contratado aqui no Brasil. Ele se enquadra no artigo 12, inciso 1, letra C da Lei 8.212. Certa a questão 8. Questão 9. Um adolescente de 14 anos de idade, menor aprendiz, contratado de acordo com a Lei 10.097, apesar de ter menos de 16 anos de idade, que é o piso para inscrição na Previdência, é segurado empregado do regime geral. E a resposta é certo. Isso aqui, pessoal, quando cai em prova, derruba muita gente. Porque, ao longo da legislação, a gente sempre encontra a idade mínima para trabalhar 16 anos. E é a regra geral no Brasil que só se pode começar a trabalhar aos 16 anos. Mas a própria Constituição Federal permite o trabalho a partir dos 14 anos como menor aprendiz. E o menor aprendiz é segurado obrigatório. E lá na Instrução Normativa 128 de 2022 do INSS, a gente tem justamente essa informação, que é segurado obrigatório na categoria de empregado o aprendiz maior de 14 anos e menor de 24 anos. Então, nessa questão está correto. Na época da questão, tinha uma outra instrução normativa que também trazia isso. Eu já coloquei aqui para vocês a justificativa atualizada, né? Hoje, a gente tem, então, essa instrução normativa de 2022 do INSS que estabelece essa regra também. Então, correta a questão 9. Questão 10. Um tabelião que seja titular do cartório de registro de imóveis em determinado município é vinculado ao respectivo regime de previdência estadual, pois a atividade que exerce é controlada pelo Poder Judiciário. Isso está errado. Pessoal, o tabelião, ele não é ocupante de cargo efetivo e, portanto, ele não é vinculado ao regime próprio de previdência. Tabeliães estão no regime geral de previdência. Caso, claro, não recebam remuneração pelos cofres públicos e tenham sido admitidos após 94. Porque antigamente eles até entravam no regime próprio de previdência, mas depois passaram a ser do regime geral. Então o tabelião entra nisso, inclusive no artigo 9º, parágrafo 15, inciso 7 do decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência, tem essa previsão. Então são segurados obrigatórios. É errado dizer que são vinculados ao regime estadual. Questão 11. Regina é servidora pública titular de cargo efetivo municipal. Nessa situação, caso deseje melhorar sua renda quando chegar o momento de se aposentar, Regina poderá afiliar-se ao regime geral da Previdência Social. Isso está errado, pessoal. Está errado porque quem ocupa cargo efetivo e está vinculado no RPPS não pode se filiar como facultativo. Ah, professor, mas eu queria contribuir também, porque eu acho pouco a aposentadoria do cargo público e eu queria ter uma outra aposentadoria. Eu não posso contribuir como facultativo no INSS? Não pode. Vai procurar uma previdência privada num banco para fazer, porque essa não é permitida. Também não pode ser segurado facultativo quem é segurado obrigatório empregado. Então, não tem condição da Regina, em nenhuma hipótese a Regina poderá filiar-se ao regime geral como facultativo. Não é possível. E isso está lá no artigo 201, parágrafo 5º da Constituição
Federal. Errada, então, a questão 11. Questão 12. É considerada segurado especial a pessoa física que exerce atividade em exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde. Pessoal, não confundam segurado especial com aposentadoria especial, porque são coisas diferentes. O segurado especial é somente o produtor e o pescador. E é o pequeno produtor, o pescador artesanal, só aquele que vai ser segurado especial. Essas pessoas que trabalham expostos a agentes químicos, físicos ou biológicos se enquadram na aposentadoria especial, que não tem nada a ver com o segurado especial. E essa é uma pegadinha justamente para tentar induzir ao erro. Não caiam nessa. Segurado especial é uma categoria de segurados que abrange o produtor rural e o pescador. Não abrange atividades pelo fato de serem atividades químicas, físicas ou biológicas. Porque o segurado especial não é somente pela natureza da atividade, mas também pelo baixo poder econômico, poder aquisitivo. Então, errada a questão 12. Questão 13. Considerando que determinado servidor público, ocupante de cargo em comissão, esteja preparando-se para o concurso de delegado da Polícia Federal, julgue o item seguinte. Pessoal, ocupante de cargo em comissão. É um CC. É correto afirmar que ele é segurado facultativo da Previdência. Está errado, porque ele é segurado e empregado como ocupante de cargo em comissão. Alguém pode ter se confundido aqui pensando, não, ele está estudando, então ele é um estudante. Não, ele é um ocupante de cargo em comissão, que é um segurado obrigatório da Previdência como segurado empregado. Então ele não é segurado facultativo. O segurado facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada e deseja se filiar e contribuir. Não é o caso dele, porque por ser cargo em comissão, ele é segurado obrigatório na qualidade de segurado empregado. Então está errada a 13. Questão 14. Considera-se regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, devendo ser exercido em condições de mútua dependência e colaboração e sem o auxílio de empregados permanentes. Pessoal, esse é exatamente o conceito aqui do regime de economia familiar, que vai abranger justamente aqueles segurados especiais. Está correto, então, e os segurados especiais que trabalham em regime de economia familiar vão ter direito justamente àquelas vantagens que são asseguradas para o segurado especial. Correto, então, a questão 14. Questão 15. Ministro de confissão religiosa e membro de instituto de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa são enquadrados como contribuinte individual. Exatamente, o padre, o pastor, dentre outros, vão se enquadrar aqui. Tá certo? Conforme artigo 11, inciso 5. Não esqueçam, então, que esses ministros da confissão religiosa são contribuintes individuais. Correta a questão 15. Questão 16. João, casado com Ana desde 10 de janeiro de 2018, é segurado do regime geral de previdência desde 1º de julho de 1989, na qualidade de contribuinte individual. Ele pretende solicitar ao INSS em 1º de julho de 2019, dia do seu aniversário de 50 anos, sua aposentadoria por tempo de contribuição. Por ser contribuinte individual, João é segurado facultativo da Previdência. Nesse momento, tu percebe que tu nem precisava ter lido o enunciado, né? Era só ler essa frase para saber que estava errado. Pessoal, o contribuinte individual, ele não é um segurado facultativo. O contribuinte individual é um segurado obrigatório da Previdência, assim como o empregado. Facultativo é quem não exerce atividade e deseja contribuir. Todo que exerce atividade remunerada vai ser
segurado empregado, segurado obrigatório, seja empregado, seja contribuinte, seja outra categoria. Então, é contribuinte individual que é obrigatório. Então, está errada a questão 16. Questão 17. O pescador artesanal que fizer da pesca profissão habitual e residir em imóvel rural pode contribuir para a Previdência de forma facultativa como segurado especial. Não, não é de forma facultativa. O segurado especial é um segurado obrigatório. Então, ele não tem a faculdade, ele é segurado obrigatório. Não é facultativo. Então, está errada a questão 17. Questão 18. O estagiário maior de 16 anos que recebe bolsa de estudos de empresa concedente de estágio é considerado segurado obrigatório do regime geral. Não é. Estagiário não precisa se filiar à Previdência. A própria lei do estágio prevê isso. A Lei 11.778 de 2008 prevê que o estagiário não é obrigado a se filiar à Previdência. Tá, mas e se o estagiário quer se filiar à Previdência? Pode? Pode. Como segurado facultativo. Inclusive, o decreto da Previdência, o decreto 3.048 de 99, lá no artigo 11, traz justamente, dentre os que podem filiar-se facultativamente, tem uma lista de exemplos, dentre eles está o estagiário lá no inciso 7. Então, está errado, não é segurado obrigatório o estagiário. Questão 19, tem uma situação hipotética e uma assertiva para a gente analisar. Vamos lá. Situação hipotética. Um professor de escola particular que não exerce cargo efetivo no poder público foi nomeado secretário de Educação de uma unidade da federação que mantém o regime próprio de previdência. Perfeito. Então, a gente tem um professor que dá aula numa escola particular, que também se torna secretário de Educação. Nessa situação, desde a posse, ele passa a ser segurado obrigatório do RPPS. Isso está errado. Porque segurado do regime próprio de previdência, RPPS, é só para quem ocupa cargo efetivo. Esse professor, ele é professor de escola particular, ele não é concursado em cargo efetivo. O enunciado diz, ele não exerce cargo efetivo. Então, ele não vai se enquadrar em RPPS, ele vai cair no RGPS. E ele é segurado empregado, conforme a Lei 8.213, no artigo 11, inciso 1, letra G, está lá o servidor ocupante de cargo em comissão. Tá, professor, mas não é cargo em comissão, aqui diz que ele é secretário de Educação. Eu sei, mas o parágrafo 6º do artigo 11 diz: aplica-se a regra do cargo em comissão ao ocupante de cargo de ministro de Estado, secretário estadual, distrital ou municipal, que é o caso, sem vínculo efetivo. É o caso desse professor que se tornou secretário. Então, este professor é segurado e empregado do RGPS, não do RPPS, por isso está errada a questão 19. Questão 20, essa foi cobrada no concurso de 2016 aqui do INSS para o cargo de técnico do Seguro Social. A filiação ao RGPS na qualidade de segurado facultativo pode retroagir. Já para aqui que está errado, não pode coisa nenhuma. Professor, eu não posso então ir agora lá no INSS e requerer uma inscrição retroativa como segurado facultativo? Como facultativo, não. Como obrigatório, sim. Mas como segurado facultativo não pode ter essa retroação, não. E isso está expressamente previsto no decreto 3.048 de 99, no artigo 11, parágrafo 3º, que a filiação na qualidade de segurado facultativo representa um ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento. Se eu não estava inscrito, eu não tenho como me inscrever e recolher contribuições retroativas. Não é possível a retroação dessa situação. Eu só vou me tornar afiliado após inscrito. É isso que nós temos aqui, por isso está errada essa questão 20. Pessoal, eu sei que está divertido, mas vamos parar por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até logo.